A Ucrânia, hoje, 19 de agosto, ganhou um novo ministro da Defesa. A Rada Suprema apoiou a candidatura do presidente Evgeny Kmara. 312 parlamentares ucranianos votaram a favor dessa decisão. Kmara é um oficial de combate que já arriscou a vida várias vezes pela Ucrânia. E agora, ele concordou em se demitir do serviço militar para cumprir os requisitos da legislação, segundo a qual apenas um civil pode chefiar o Ministério da Defesa. E hoje, Evgeny Kmara anunciou seus primeiros passos no novo cargo. Em particular, ele explicou como vê a mobilização e a situação nas Forças Armadas. A esse respeito, no dia anterior, surgiu uma mensagem de que o trabalho dos centros territoriais de conscrição será radicalmente alterado e que estão até prontos para cancelar a chamada busificação em favor do recrutamento. Supostamente, tal reforma já está pronta e em breve será implementada. Só falta ao novo Ministro da Defesa assumir o cargo e imediatamente colocá-la em prática. Mas quão rápido e em que escala ela será implementada, é isso que vamos discutir juntos agora. Porque promessas são muitas, o ministro é novo, mas o que realmente pode acontecer? Bem, essa é uma questão em aberto, mas pelo menos há algo para analisarmos. Meu nome é Alexei Pet e vamos discutir esse assunto juntos. Mas antes de começarmos, peço que se inscrevam no canal, ativem o sininho e não se esqueçam de deixar o like. ZZ. Então, a Rada Suprema da Ucrânia apoiou a indicação do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, para nomear Evgeny Kmara ao cargo de ministro da Defesa da Ucrânia. Essa decisão foi aprovada por 312 parlamentares ucranianos. E então, o presidente da bancada Servo do Povo, David Arakhamia, imediatamente declarou, cito, ele se destacou no serviço militar e no desempenho das funções de ministro da Defesa. Evgeny Kmara definiu como prioridade do trabalho continuar a retomar a iniciativa estratégica, levando a guerra para o território do inimigo, preservar o capital humano, desenvolver tecnologias e o complexo industrial de defesa. Evgeny Kmara defende a preservação das conquistas positivas e das pessoas que se destacaram no Ministério da Defesa. Kmara imediatamente informou que já é um civil e, vale lembrar, de acordo com a legislação da Ucrânia, o ministro da Defesa deve ser necessariamente um civil. Agora segue uma citação de Kmara. Estou diante de vocês como um civil. Fui dispensado, de acordo com a Lei sobre a Obrigação Militar e Serviço Militar, artigo 26, dispensado do serviço militar devido à realização de medidas organizacionais para oficiais de alta patente. Evgeny Kmara, ao discursar hoje no Parlamento, destacou que só é possível forçar o inimigo à paz com a força do nosso exército, com nossas soluções tecnológicas e simétricas. Ele ressaltou que hoje a Ucrânia já está até mesmo atacando a Sibéria na Federação Russa. Segundo ele, o complexo industrial de defesa russo, a logística militar, a infraestrutura de combustível, toda a base econômica do inimigo são alvos da Ucrânia e é preciso agir muito rapidamente. Ao mesmo tempo, Kmara destacou que é necessário retomar a iniciativa em todas as direções na linha de frente, em terra, no mar, no ar e no espaço informacional. Segundo ele, o exército precisa de armas, muitas e no tempo certo, e que realmente tragam resultados. Ele destacou que, seguindo um procedimento transparente e sem burocracia, as compras servirão exclusivamente para a linha de frente e para a defesa da Ucrânia, e não para interesses particulares. Aqui, é claro, vou destacar o grau. De onde tudo começou. Lembro que a Rada Suprema da Ucrânia, em 14 de julho deste ano, apoiou a demissão da primeira-ministra Yulia Sviridenko, o que resultou na renúncia de todo o governo. Antes da renúncia do governo, o Ministério da Defesa era chefiado, como vocês lembram, por Mikhail Fedorov. Ele ocupou o cargo de ministro por apenas meio ano. Zelensky não ofereceu a Fedorov novamente o cargo de chefe do Ministério da Defesa, mas houve outras propostas de cargos que ele recusou. Durante o protesto em várias cidades da Ucrânia, que também é chamado de Maidan de Papelão, houve exigências pelo retorno de Mikhail Fedorov ao cargo de ministro da Defesa. Mas na noite de 18 de agosto, ficou claro que Mikhail Fedorov não voltaria mais ao cargo de ministro da Defesa. E naquela mesma noite, Mikhail Fedorov pediu a realização de eleições na Ucrânia. Falei sobre isso no meu vídeo anterior aqui neste canal do YouTube. Então, para não me repetir, acesse o canal e assista.
tem momentos muito interessantes lá. E agora chegamos à parte mais interessante. Sobre a questão da mobilização, segundo Evgeny Kmara, deve ser tomada uma decisão abrangente, e no momento esse trabalho está em andamento. A seguir, uma citação dele. E o primeiro componente importante é a situação no Exército, um tratamento digno aos soldados, condições de serviço e de combate. São métodos de recrutamento de pessoal, equipamentos, treinamentos, fornecimento de armamentos e recuperação dos militares. Após cumprir essa tarefa, é necessário avançar para o plano de mobilização. Ele depende diretamente do plano e da visão da guerra. Isso deve ser formado, cristalizado. Tudo isso estamos trabalhando com o comandante em chefe, o Estado-Maior-General, e haverá um relatório ao presidente da Ucrânia. Minha tarefa é me comunicar diretamente com os defensores. Ouvir os comandantes, ouvir os soldados, ouvir os feridos. Pela minha própria experiência, também sei que o soldado está motivado quando se sente respeitado, recebe um treinamento de qualidade e regras justas de serviço. E aqui surgiram nuances interessantes. Este já é mais um ministro da Defesa dizendo que é preciso colocar ordem na mobilização e fazer algo com o TCK. O Gabinete dos Ministros da Ucrânia aprovou a reforma do TCK como uma das principais prioridades de seu trabalho para o futuro próximo. O Ministério da Defesa já aprovou a estratégia desenvolvida pelo governo, que prevê uma ampla digitalização dos processos e a transição da convocação compulsória para o recrutamento ativo de cidadãos sujeitos ao serviço militar. Quem nos contou isso foi a deputada Olena Shuliak. A seguir, sua citação. Nós vemos que nem sempre as ações dos centros de recrutamento correspondem, digamos assim, a um comportamento digno, e os ucranianos têm uma grande demanda, grandes expectativas. E, segundo ela, a nova reforma deve mudar radicalmente a própria filosofia do trabalho dos comissariados militares. O foco principal durante a mobilização vai mudar do envio forçado de pessoas para o treinamento e serviço para a criação de um sistema eficaz de recrutamento voluntário utilizando ferramentas digitais modernas. A seguir, mais uma citação de Shuliak. Tudo o que puder ser incorporado à nova reforma, com digitalização e mudança das próprias abordagens, devem se basear mais no recrutamento e não em forçar as pessoas a irem para o treinamento e, consequentemente, para o serviço. E, segundo ela, por enquanto no nível do Gabinete de Ministros já existe uma estratégia claramente formada para a reforma do sistema de recrutamento, ou seja, daqueles mesmos TCK. Este documento está oficialmente estabelecido no Plano de Ações do Governo. Assim, a prioridade número 1, que exige implementação imediata para aumentar a eficiência do Exército. Mais uma citação de Shuliak. De fato, podemos dizer que existe uma certa estratégia de reforma do TCK desenvolvida em nível governamental, e agora o Ministério da Defesa vai implementá-la. Eles podem levar até a conclusão lógica aquilo que planejavam sob Fedorov. E vamos torcer para que o Ministério da Defesa consiga fazer isso. E aqui? É justamente onde está escondida aquela pílula amarga. As palavras de Shuliak são bonitas. A reforma, supostamente, já está pronta. Só falta colocar em prática. Estávamos esperando o novo Ministro da Defesa. Agora ele chegou. Pronto, vamos começar. Mas a vice-ministra da Defesa, Lyubov Galan, durante a reunião da Comissão Temporária de Investigação na Rada Suprema, declarou que a equipe do Ministério da Defesa realmente está trabalhando agora sobre as mudanças no sistema de mobilização e sobre a reforma dos centros territoriais de conscrição. Mas, ao ser questionada mais detalhadamente, Galan respondeu que ainda não há prazos específicos para a implementação da reforma dos centros territoriais de conscrição, já que a decisão depende não só do Ministério da Defesa, mas também de outros órgãos do governo. Em seguida, a citação dela. Essa perspectiva é visível e tem um horizonte razoável. A reforma é uma questão muito urgente. A sociedade está aguardando muito por ela. Em algum lugar eu já ouvi isso antes. O Ministério da Defesa diz que essa é uma tarefa do Estado-Maior, da mobilização e dos centros territoriais de conscrição. O Estado-Maior vai dizer que essa é uma tarefa do Ministério da Defesa. E é como se tivéssemos voltado ao mesmo estado em que estávamos. Aqui vou colocar reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio.
Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso por hoje. Cuide-se. Tchau a todos.